E dos pastores, crente pode passar por tribulação? Bom, o crente ele passa por tribulações, né? Eu acredito que não só o crente, mas a vida ela já é algo atribulado. Eu penso que quando a gente nasce, né, aquele momento, o trabalho de parto, eu posso já comparar com uma tribulação, né? O esforço que acontece ali, e logo depois que você nasce já recebe uns tapinhas ali, então isso já é uma tribulação. Então a vida já nos traz essa tribulação, né? É interessante estar falando isso aí, pastor, porque outro dia eu vi uma charge que eu achei ótima, né? Dizendo que essa questão aí da lei da lei da palmada. Sim, da lei da palmada, vai ter médico sendo processado, porque ao dar o tapa no bebê, para o bebê chorar, vai ser processado porque dá violência contra a criança, né? Mas é parte da vida, então nascemos, já estamos nesse mundo que já é atribulado, né? E o crente, Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então faz parte da vida essa tribulação, tanto do crente como não crente. Eu creio que é alguma coisa normal na vida da gente, sim. Mas uma pessoa fiel, pastor Juraci, ela é menos atribulada? O que o senhor pensa sobre isso? O nosso referencial, a nossa base são as Escrituras. E diz exatamente o contrário. Aquele que quiser viver fielmente o Evangelho sofrerá perseguição. Será perseguido, ele será atribulado, os seus valores serão muito questionados, confrontados. Ele não caberá em todas as rodas, ele não participará de todas as conversas, ele não comungará com todas as pessoas. Ele se tornará uma pessoa não snob, seletiva no seu padrão de comportamento. Isso, de alguma maneira, o exclui de algumas coisas e fecha para ele algumas portas. Então, ser fiel não é garantia de não passar por luta, até porque tribulação é uma aflição, é um aperto, é uma ansiedade, é uma angústia. E todo ser humano está sujeito a isso, principalmente os crentes fiéis, até porque ela tem uma função muito específica na nossa vida. De nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de nos aproximar mais de Deus. Mas como que uma tribulação pode contribuir para o meu aperfeiçoamento? Simples, nós nos tornamos humildes. O texto em Eclesiastes diz o seguinte: é melhor você ir na casa onde tem luto do que numa casa onde tem banquete. Sim. É melhor você estar num lugar onde as pessoas choram do que num lugar onde as pessoas riem e fazem festa, porque quando você contempla aquela situação, você percebe a finitude da vida e a fragilidade da vida e consegue fazer uma reflexão e aplicá-lo aquilo em você. Quando nós não refletimos em festas, não é proibido ter festa, né? Não é proibido, não é pecado, mas refletimos muito pouco nos momentos de bonança, nos momentos de glória, nos momentos de prazer. Nós desfrutamos esses momentos. Até esquecemos de Deus. Né? Até esquecemos em alguns aspectos. Eu acho interessante, não sei se é a sua experiência também, pastor, a minha experiência é que eu sinto que as pessoas estão mais abertas até a ouvir o Evangelho nos momentos de dor, de luto, do que nos momentos de euforia, de alegria, né? Eu já tive algumas experiências em ministrar em velório, né? E é exatamente isso que a gente vê. As pessoas estão mais quebrantadas, estão mais abertas, né, para a realidade da vida e daquele confronto que vem para todos nós, que é a morte. Então, você realmente tem uma oportunidade maior, né? E a gente vê lá, eu até ministrei domingo na igreja sobre tribulação. E usei o texto de Tiago, capítulo 1, né? Tiago nos advertindo para ter alegria quando estivermos passando por tribulação. E depois fui para Deuteronômio, capítulo 8, que a gente vê os propósitos, né, daquele deserto, daquele momento ali que Deus ele tratou com o povo de Israel, com os hebreus ali, os 40 anos. E aí ele fala que eu vos levei para o deserto para te humilhar e para te provar, para ver se guardaria ou não os meus mandamentos. E aquela palavra humilhar ali tem um significado não de Deus pisando em cima de nós ou nos maltratando, mas nos fazer dependentes dele. Então, essa humilhação que a gente passa no deserto da vida, que eu comparo com essa tribulação que nós estamos falando aqui, é um momento em que a gente aprende a depender de Deus. Se você pensar no deserto, você não tem onde comprar, você não tem sustento no deserto. O seu sustento é sobrenatural. É o maná que Deus ele envia, né?
Então, essa humilhação que a gente passa nos momentos de crise, de adversidades da vida, a gente pode experimentar o agir de Deus na vida da gente. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, pastor Juraci, que tem um livro que é de difícil interpretação, sobretudo com as teologias contemporâneas, é o livro de Jó. Você teve um homem que comeu, como é que o pessoal fala, comeu pão que o diabo amassou, né? Que ralou, passou por tribulação, foi Jó. Né? Como é que a gente interpreta Jó? Né? O que Jó fez para ser tão atribulado? Porque a gente tem essa questão na nossa cultura, né? Assim, até a gente reforça isso na igreja, a lei da semeadura e da colheita. Você colhe o que você planta. Será que se eu estou passando tribulação é porque necessariamente eu plantei uma coisa ruim? Porque me parece que no caso de Jó, salvo engano, a semeadura dele era boa. A semeadura dele era boa. Como é que a gente interpreta Jó? Interpretar Jó. Interpretar o sofrimento quando você entende que está bem. A Bíblia fala assim, não pereça, não sofra, Pedro falando, como malfeitor, como roubador, ou como quem se intromete em questões alheias. Mas se fazendo a vontade de Deus, sois vituperados, sois atribulados, sois perseguidos, fica tranquilo, porque isso é agradável diante do Senhor. Quando a gente pensa em tribulação, a gente tem que ter uma base para isso. Qual base? Deus é bom. Nós dedicamos a nossa vida a Ele. Eu lembro uma vez que eu fui levar um dos meus filhos para tomar uma injeção e fazer um exame de sangue, e ele estava apavorado, apavorado. E eu falei, estica o bracinho aí e eu vou te falar um negócio, ela vai amarrar uma cordinha aqui, um elásticozinho aqui no seu braço, e ela vai vir com uma agulha. A agulha, ela tem uma ideia de que é horrorosa, mas vai ser uma picadinha de nada, você nem vai sentir. Eu estou aqui do seu lado, a gente vai conversando aqui, e é bom porque ela vai tirar um tiquinho de sangue seu. É preciso fazer um exame, mas você vai passar por isso aí fácil. A ideia é que era doloroso, era sofrimento, e que meu filho deveria, se tivesse uma oportunidade, escapar daquilo ali, não é? É isso que nós vemos. Deus me tira, me livra. Isso. Mas Deus está nos conduzindo a um processo de aperfeiçoamento, de melhoria, está nos livrando de algo ruim. Pelos planos dele, a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala assim, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito são bons. Verdade. Quero te dar um fim, uma esperança, um futuro. Eu mesmo, a Bíblia fala, e ele mesmo trabalha e faz com que todas as coisas cooperem, ainda que sejam ruins. Então, quando a gente vê a Bíblia nos exortando, nos motivando, abraça a tribulação, suporta a aflição. Encara esse negócio, ainda que se no final dessa aflição toda vier a morte, não tem problema, abraça a morte também. Interessante, você citou aí Romanos, acho que é 8, não estou enganado, porque lá fala assim, somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. O conceito contemporâneo que nós temos de ser vencedor é ter muito dinheiro, não é isso? É ter fama. Conceito errado. Porque lá quando fala de vencedores, fala assim que nem a morte pode nos separar desse amor. Pode nos separar. Então, quando cita o dinheiro, quando cita os bens, vamos pensar, as pessoas mais ricas do mundo não são as mais felizes. Está cheio de gente aí suicidando. Elas estão se perdendo. E, como diz Asaf no Salmo 73, quando caem, ficam desolados, não tem onde se apegar. É muito transitório, confiar nas riquezas, confiar no próprio braço. Por isso que a tribulação, ela nos remete a Deus, a confiar única e exclusivamente em um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que passa por nós, por todos os momentos. Ele até afirma o seguinte, olha, você não vai ser provado, te garanto, além daquilo que você pode suportar. Exatamente. Mas com a tribulação eu vou dar o escape. Então nós temos o escape. Então, quando a gente pensa Jó suportou toda aquela aflição, acho que num período de 8 meses, se eu não me engano. Eu não sei se eu estou enganado. Ele perdeu tudo. Só não perdeu a vida. Ele perdeu muito ali, não foi? Muito. E a Bíblia fala, contudo, Jó não pecou com a sua boca.
Interessante, né? A tribulação não murmurou, né? Não murmurou. Ela tem um objetivo em muitos aspectos de capturar a nossa boca. O que procede da nossa boca quando nós passamos por provas, por lutas. Interessante que você está falando, o pastor já se mencionou, pastor, que citou, acho que é Paulo, né? Deus não nos prova acima da nossa capacidade, de suportar. Eu confesso que eu passei uma experiência muito interessante há 2 semanas. Eu tive uma perda profissional na terça-feira, só que na segunda-feira houve um acidente com o avião da Chapecoense. Eu fiquei tão abalado, ainda estou um pouco abalado com aquela tragédia. Eu falei sobre isso. Você falou sobre no domingo, logo após, eu falei sobre a morte. Sobre a morte. Depois, quando eu tive essa questão profissional, essa perda profissional, eu fiquei triste, mas depois eu pensei, gente, eu não tenho nem coragem de ficar triste, porque essa tribulação minha, ela é tão pequena, perto de tudo que essas pessoas estão passando, né? E eu já vi várias pessoas questionando, mas cadê Deus aí? Por que Deus, sabe? Onde que está Deus nessa hora da tribulação, pastor? Infelizmente, a igreja tem sido assolada, né? Eu digo assolada por algumas teologias que você falou aí, e uma delas, ela traz para nós, quer inculcar em nós, que se você passa por tribulação, tem alguma brecha na sua vida, ou tem algum pecado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o pastor bem disse aqui agora, a tribulação tem um propósito, né? E o propósito é dar o melhor que Deus tem para nós, e nos aperfeiçoar e trabalhar no nosso coração. Então a gente tem essa situação de pensar onde está Deus no meio do meu sofrimento. Mas quando você olha outros sofrimentos, igual você falou da tragédia, quando você olha outros sofrimentos, você vê que você não está sofrendo como outras pessoas estão sofrendo, você ainda está muito bem. Mas o que determina o tempo da nossa provação, como vai ser esse período da sua tribulação, do seu teste, é a sua boca. A gente vê isso pelo povo de Israel. Por causa da murmuração, por causa dos questionamentos, aquela insatisfação fez com que eles ficassem ali 40 anos e não entraram. Porque ficavam murmurando, reclamando, falando, Deus, cadê quem? Né? E aí, a nossa boca vai determinar o tempo da nossa provação. E a gente tem que saber, não será maior do que a nossa capacidade. Eu fiquei impressionado com a senhora, acho que chama Laide, mãe do goleiro que faleceu. Eu fiquei impressionado com a atitude daquela mulher. É verdade. Que coisa nobre, que coisa, sabe? Ela foi sendo entrevistada por um repórter, que também perdeu um amigo, mas ela perdeu o filho. E ela perguntou para ele perguntou como é que estava se sentindo, ele falou, ela voltou a pergunta, mas como você está sentindo? E ele não conseguiu responder. E ela o abraçou. Eu vejo que atos de altruísmo, né, atos de solidariedade podem emergir dessa hora, porque a palavra também diz isso, né? Quando a gente passa por uma tribulação, parece que Deus nos ensina a como consolar quem está passando. Verdade. Né? Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, né? Romanos, Paulo ele ensinou muito sobre isso, né? De que quando você passa por toda a tribulação, você está preparado para consolar aqueles que também estão passando. E Pedro fala isso, né? A gente está assim, assustado com a nossa tribulação, mas fala, olha, essa tribulação sua, todo mundo está passando. Ele fala isso. Não veio sobre vós uma provação que não é comum a todos os homens. É comum a todos os homens. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, fala assim, existe um tempo para todo propósito debaixo do sol. Existe um tempo de nascer, um tempo de morrer. Existe um tempo de plantar, de arrancar o que se plantou. Um tempo de curar, um tempo de matar. Existe um tempo de derribar e de edificar, de ajuntar pedras e espalhar pedras. Existe um tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Existe um tempo de falar, de estar calado. Existe um tempo de guerra, tempo de paz. O sábio, ele vai discernir o tempo e o modo. Então, quando a gente entende, partindo do pressuposto, Deus é bom, a minha vida é dele. Deus é soberano. Ele tem o melhor para mim. Eu confio. Você falou, a gente pastor, precisa confiar. Nessa questão que você comparou com o seu filho, é interessante. Porque a bondade de Deus, a gente limita. Transcende. E a gente limita a externação dessa bondade. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um pai banana. Desculpa a expressão, mas
Aquele pai que só dá carinho, o pai condescendente, o pai que não diz não. Não é? E ele, em Hebreus fala isso, né? Que Deus o pai corrige aquele aquele filho que ama. Se você está sem correção, você é bastardo. Esse texto é forte, né? E ele fala assim, gente, vocês são maus. Se vocês são maus, com certeza. Vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Verdade. Quando a gente pensa Desculpa, pode continuar, pastor. Ele fala assim, quanto mais o Pai Celestial vai cuidar de vocês. Vocês servem um Deus que ele é tão zeloso. Ele é chamado de zeloso no Antigo Testamento, Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus cujos olhos está posto em nós, que não dorme, não cochila, não descansa, o guarda de Israel. Você consegue imaginar que passeia na nossa casa enquanto nós dormimos, que conta os cabelos da nossa cabeça, que não permite que... Então, a Bíblia fala que ele começou uma obra em nós, a gente percebe que os grandes heróis da Bíblia, os nossos heróis, os homens que são a nossa inspiração, eles foram massacrados. Eles Mártires, foram triturados, eles foram provados ao extremo, eles experimentaram perdas significativas, se tornaram gigantes na fé e cumpriram o seu propósito, não é? A gente percebe que para a terra produzir, ela tem que ser rasgada. Não é isso mesmo? Eu vi até um vídeo, rolou, não sei se vocês viram no WhatsApp, Facebook, aí um vídeo de um senhor andando na terra, pegando a terra e falando do arado. Vocês viram? Não, não sei se o pessoal em casa viu isso aí, é um vídeo muito interessante. Eu não gosto muito de ficar compartilhando não, mas esse vídeo é exatamente isso que o pastor Juraci falou. Que a terra, para produzir, o arado tem que rasgar a terra. O diamante, para a terra nos dar o diamante, é sob muita pressão e umidade, carvão, sob pressão e umidade. A pérola, né? As melhores canções não foram produzidas em momentos alegres. Não foram. Foram produzidas em você falou de canções, eu estou lembrando tenso. de um irmão que marcou minha juventude, Sérgio Pimenta. O pessoal mais antigo que sabe quem é Sérgio Pimenta, né? Mas é porque é época de Vencedores por Cristo e Sérgio morreu de câncer, né? E compôs canções lindas nesse processo. Queridos pastores, é interessante, outro dia eu ouvi uma mensagem falando assim, que as pessoas falando assim, eu quero que Deus me ame. O pastor Juraci falou, pastor Rogério, que Deus é bom. E se tem um resumo para Deus, na Bíblia, Deus é amor, né? E eu vi um pastor falando que eu falei, gente, interessante, né? É mais pura verdade. Quem não quer ser filho amado de Deus? Né? E se teve alguém que foi filho amado de Deus, foi Jesus Cristo. Né? Na Bíblia tem relato lá no batismo dele. Esse é o meu filho amado. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Qual foi o final do filho amado de Deus? Verdade. Interessante, Jesus ele trouxe para nós uma concepção diferente do que é Deus, né? Ele chamou Deus de Pai. Em Mateus capítulo 6, ele ensinou para a gente, que a gente chama de oração do Pai Nosso, e ele começou dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E aquela palavra é a palavra Abba, que nós traduzimos ela de forma que paizinho, mas na verdade nem seria esse paizinho. Seria o primeiro som que sai da boca de uma criança quando ele está começando a aprender a falar pai. É pá, papá, alguma coisa assim. Mas Abba significa a maior expressão do amor desse ser divino, todo-poderoso que é Deus. E se a gente entende isso e começa a comparar essa realidade do pai e nós como pais tratando os nossos filhos, você vai ver que uma das grandes expressões de amor pelo nosso filho é exatamente disciplina, é ensinamento, é a correção. É você não deixar seu filho insistindo em colocar o dedo na tomada e você fala, não pode, e né, dar um tapinha na mão que não pode, né? E isso entendeu? É preocupante. Outro dia eu falei sobre isso, que você está falando sobre educação de filhos, até falei que eu posso falar que meu crime já prescreveu, meus filhos são todos adultos, mas quando eles eram pequenos, a gente vivia numa situação em que você podia corrigir fisicamente, sem agredir, em hipótese alguma criança, mas o tapinha na mão, né, um tapinha no bumbum, para evitar um mal maior, para evitar um choque, para evitar se cortar. Hoje em dia você não pode, dizendo que esse tipo de dor é negativa.
como se o processo de dor fosse em si ruim. E a própria medicina diz que a dor não é negativa. Quando você tem dor, a dor é uma evidência de que algo precisa ser tratado. Né? Você ia falar, pastor? Sim, a pergunta que você fez é: o que Deus fez com seu filho amado? Qual o fim que ele teve? Vou te falar. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente. Esse foi o fim. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento que passou, está escrito em Hebreus. Deus, o plano, o propósito, estava além do que nós podíamos imaginar. Quando a gente pensa em tribulação, e hoje nós vivemos uma época onde quer se expurgar completamente o sofrimento. A morte, apesar de estar muito banalizada, as pessoas não gostam de falar de morte e de sofrimento como se fosse um sinal principalmente no mundo espiritual, hoje no meio cristão, sinal de que você não é vitorioso, é um derrotado. Então nós estamos meio que complicados, porque os nossos referenciais bíblicos sofreram demais, foram todos massacrados. Os cristãos, após eles, foram massacrados. Eles viveram errantes, solitários, pelos antros da terra, perseguidos, cerrados, mortos a fio de espada. Homens, a Bíblia chama, homens dos quais o mundo não era digno, que viveram pela fé. E a maioria deles não obtiveram a concretização, como que saudando de longe a promessa, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, a gente percebe essa questão de passar por lutas, o sofrimento, a gente tem que identificar o sofrimento. A gente atribuir todo o sofrimento a uma ação de Deus na vida de alguém, ou resultado de eu servir a Deus, deve ser repensado. Deve ser repensado. Porque as pessoas sofrem, e sofrem muito. A Bíblia, até comentei com o pastor, que a Bíblia fala o seguinte: o homem vive 75 anos. Alguns são fortes, são saudáveis, robustos, passa dos 80. Mas a maior parte da vida é canseira e enfado, não é? Do nascer ao morrer, a maior parte da vida é canseira. Alguém, certa vez, definiu o homem como um presente que a parteira enviou para o coveiro. Está a caminho. Misericórdia. Vai chegar lá. Resumo da vida. Está a caminho. Nós estamos a caminho. E esse período da nossa vida é como um sopro. Ele é muito curto. Ele é muito transitório. Então, ele deve ser vivido intensamente, mas quando a gente percebe a questão dos sofrimentos que a gente vai tendo ao longo do caminho, por que nós sofremos? Nós sofremos por alguns motivos, causas naturais. Nós sofremos por causas naturais. A velhice, a idade, o corpo vai pedindo a conta, nós sofremos a solidão, o abandono. Nós sofremos por causas circunstanciais. Nós vivemos uma circunstância hoje na nossa nação que causa uma certa inquietação, uma indignação, uma preocupação, uma apreensão geral. É um sofrimento, mas é circunstancial. Logo que eles mudarem isso muda, é cíclico. Tudo vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós sofremos por causas acidentais, não fazem parte do processo. Um acidente. O avião caiu. Do avião, exatamente. O avião caiu. Nós sofremos por questões, e a maior parte das pessoas sofrem, questões morais. Por questões morais, escolhas erradas, pecado, padrão de conduta em desacordo com a vontade de Deus e que é muito valorizado no sistema mundano, fora do propósito de Deus. E nós sofremos também por um outro motivo. Aí entra os cristãos, que pode ser aplicado tribulação, referente à vida dos cristãos. Sofremos por amor a Cristo. Somos perseguidos por amor a Cristo. Perseguidos por amor a Cristo, fazendo a vontade de Deus. E esse é bem-aventurado. Esse é bem-aventurado. Aí que eu quero entrar. A tribulação é algo bom. A Bíblia, o ensino sobre tribulação, sobre o sofrimento nas Escrituras, é algo que não deve ser negado. É algo, pelo contrário, deve ser abraçado. E no processo de abraçar, não buscar, tá? Não buscar o sofrimento. Mas quando ele chega, dependendo do motivo, ele nos gera uma reflexão. Igual você falou, é pecado o que eu fiz. O que eu estou fazendo. Não estou fazendo. Eu não fiz.
eu tenho seguido dentro dos propósitos sem ser justo, me entenda no sentido de justiça própria. A Bíblia fala assim, a mim muito pouco, Paulo no capítulo 4 de 1 Coríntios, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, ainda que de nada me argue a consciência. Nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor e vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, quando a gente começa a pensar, a gente faz uma reflexão, nós analisamos a nossa vida e quando nós achamos algo que é incoerente com a vontade de Deus, nós atribuímos o sofrimento àquilo. Nós corrigimos. Não tem nada que justifique o que está acontecendo. Eu devo me aquietar e passar, suportar. E crendo que Deus está operando aquilo em meu favor. E não só suportar, resignado, ou reclamando, ou na dor. Mas eu falo, tem de grande gozo, não é pouco não. Grande alegria. Paulo falou, eu me alegro, eu exulto onde? Nas minhas tribulações. É incrível isso. Essa questão material, eu estou lembrando do profeta que disse assim, está faltando coisas, você não consegue juntar dinheiro, como se você colocasse num saquinho que está furado e tudo. A expressão é muito forte, né? Forte. Considerai o vosso passado. Eu acho que a maioria das pessoas, quando estão passando algum problema material, tem que fazer isso. Primeira coisa, fazer uma reflexão. É uma reflexão. Eu estou fazendo alguma coisa de errado? O meu salário não está chegando no final do mês, eu estou devendo demais. Pode ser um problema comportamental. Às vezes colocar a culpa no diabo... Ou, não está nem sabendo disso, né? Nem sabe disso. Está com uma costa larga aqui só, né? Inclusive, falar em questões materiais, tem uma querida telespectadora, Elaine, mandou uma mensagem aqui, ela diz assim, a minha tribulação do momento é o desemprego. Na verdade, estou desempregada porque me recusei a compactuar com a corrupção numa empresa que me contratou. Abri mão de um bom salário de benefícios. Estou na luta buscando uma nova oportunidade. Em nenhum momento me arrependi, pois sei que agi em obediência ao Senhor. Como diz Paulo, o apóstolo, o que para mim era lucro, considerei como perda por amor a Cristo. Pastor Rogério, a Elaine está vivendo o que o pastor Juraci falou lá, de estar sofrendo por amor a Cristo? Sim, a Elaine, que Deus te abençoe, Elaine, que você seja forte nesse momento. Mas é exatamente isso, uma tribulação que vem por ser fiel, por ser piedosa, vivendo uma vida piedosa. Então, nesse momento, o que nós precisamos entender e assimilar dentro de nós é que essa tribulação tem um motivo, né? E essa tribulação, ela tem também prazo de validade. Eu sei que, por causa da fidelidade dela, Deus abriu uma porta para ela no final, né? Então, é a tribulação segundo a vontade de Deus, que tem um tempo de validade. Não vai Aí durar eu vou sempre. julgar um pouco de polêmica aqui. E se não abrir? Se não, Aí que tá. né? E se não abrir a porta para ela? E se essa tribulação dela se prolongar por um grande tempo? A questão é o seguinte, como ser feliz? Como desfrutar de alegria? Posso entrar aí Pode. no nosso bate-papo? Tem um cântico, eu gosto muito de cânticos evangélicos, né? Ai, meu Deus, como é que é aquele que fala assim, se diante de mim não se abrir... Rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida... Como é que é? Se diante de mim o minha mar vida se se não abrir, revestirá do seu poder. Se diante de mim não se abrir o mar, eu vou andar por sobre as águas. Dá duas hipóteses, duas situações que são bíblicas, né? Jesus andou sobre as águas, e Pedro também andou, pouquinho lá, mas andou, e o povo atravessou a pé seco no meio do mar. Mas citou duas possibilidades bíblicas, mas espera aí. Apesar de que não temos ordenança para isso. Sim. São narrativas históricas. Narrativas históricas. Mas quantos e quantas irmãs e irmãos nossos morreram afogados, indo para o campo missionário, indo pregar o evangelho? Eles estavam... Você entende? Esse tipo de tribulação... fugiu o controle de Deus. Eu tenho um pouco de dificuldade disso mesmo, sabe? Dessa fé vitoriosa. Triunfalista, né? Triunfalista. Por incrível que pareça, domingo também eu estava falando sobre esse assunto e passei um trechinho do filme Titanic, aquele antigo. Antigo assim, para nós, né? É quando a orquestra toca mais perto quero estar. Haviam cristãos e cristãs ali no início do século XX que morreram afogados no Titanic. Tá, vamos pensar sobre isso.
essa fé triunfalista, a Bíblia diz o seguinte: Deus não tem prazer, não se compraz, não tem alegria na morte do ímpio. Do ímpio, desculpa. Na morte do ímpio, Deus não tem prazer. Se perdeu para sempre. Mas a Bíblia diz, de uma forma contrária, que Deus se compraz na morte dos seus santos. A morte não é o fim. Quando nós entendemos a morte como a pior coisa do mundo, não, é o último inimigo a ser vencido. Outro dia, eu fazendo um velório, eu falei: irmãos, vamos nos alegrar, porque, na boa, eu quero fazer uma pergunta. Quem gostaria de trocar de lugar com ele? Ele furou fila. Furou fila. Ele inaugurou a vida eterna para ele, mais rápido do que nós. Ele venceu o último inimigo. Ele está isento de toda tentação, toda provação, toda aflição que nós ainda teremos que suportar. E o nosso irmão furou fila, partiu, está com o Senhor. Nós vamos celebrar, agradecer a Deus pela vida dele. Então, quando nós enxergamos a morte como a pior coisa do mundo, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus se compraz, Ele tem prazer quando os seus santos partem. A Bíblia diz que a morte, nós não entramos em juízo, mas passamos da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Paulo falou para ele morrer era lucro. Era lucro. Paulo falou: estou em aperto, gente. Meu desejo é estar com o Senhor, mas por causa dos meus irmãos eu permaneço aqui. E quando ele falou: olha, eu estou sendo oferecido por libação. Acabou o tempo. Eu fico imaginando que era o maior triunfo, tem uma coroa esperando. Então, quando a gente pensa, com base na nossa sociedade, na nossa cultura, em que o sofrimento, o não ter ou ter pouco, o morrer, isso são coisas que devem ser totalmente extirpadas do nosso vocabulário. Quando a gente volta um pouco na história, os filmes mais antigos mostram isso, quando um ancião estava para morrer, quando as pessoas estavam chegando à morte, mostra que o pai numa cama, a família em volta, e ele dando tempo, e ele dando as últimas instruções. Porque nessa época eles oravam, pediam uma morte lenta e dolorosa para se preparar para ela. Hoje não, nós não queremos nem morrer. Queremos ser jovens eternamente, queremos permanecer na terra perpetuamente. A Maria da Penha, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Obrigado, Maria da Penha, pela sua mensagem, meu querido. Ela deseja a paz do Senhor a nós, né? E diz assim: depois de 3 anos firme, eu passei um momento de tristeza e me recolhi em casa. Mas em momento nenhum pensei em desistir, porque eu sei que não há outro caminho. Olha que interessante, né? Deus abençoe. E essa tribulação da alma é tão forte, né? Porque, sobretudo a depressão, é uma tribulação, né? Porque às vezes a tribulação parece só uma coisa externa, mas às vezes você está tribulado. Contra quem que nós lutamos? Me fala. Responde para mim. Contra quem é a nossa luta? Você luta contra a carne, você luta contra o inimigo. Contra nós mesmos. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São seres extremamente mais poderosos do que nós, que oprime, persegue, atrapalha o meio de campo o tempo todo. Então, é passível de tribulação. Mas em tudo isso, somos mais do que vencedores. Esse é o entendimento que nos traz alegria. Nós não vamos ser. Nós já somos, ainda que a gente entre no céu faltando um braço, uma perna, um olho, ainda que a gente ganhe a nossa vitória com o nosso sangue, ainda que esse corpo não vai herdar o reino dos céus. Os bens não vão herdar o reino dos céus. O que Deus tem preparado para nós é superior. A Marcela de Caratinga, Minas Gerais, obrigado, Marcela, pela sua mensagem. Ela fala assim: como a gente deve lidar, Pastor Rogério, como é que deve lidar com a tribulação? Porque às vezes na tribulação a gente fica desanimado. Como a gente deve reagir quando a gente está passando por dificuldade, para não cair no desânimo, de repente deve vir uma depressão? Bom, aproveitando já e começando a resumir tudo isso aqui, pelo menos no meu ponto de vista, da questão de tribulação, é que fica claro que todos nós passaremos por isso, se já não estamos passando, né? Agora, como comportar? Eu acredito que a Bíblia tem muito exemplo sobre como comportar nesse período de tribulação. E clamar a Deus, pedir a Deus que coloque no nosso coração um ânimo, né? Por exemplo, a questão de
quando os discípulos estavam vendo Jesus e lá no barco, e eles querendo ir ter com Jesus, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi: tem bom ânimo, tem de bom ânimo. Quer dizer, tem de bom ânimo no meio dessa confusão toda? É exatamente o que nós precisamos no meio da tribulação. Primeira coisa, bom ânimo, e depois desse bom ânimo, ele vai se mostrar para nós. Agora, se ele não se mostrar, como o pastor diz, nós temos que ter a consciência de que a nossa vida, aqui é passageira, o que vai determinar tudo é o que vai acontecer depois. Então, se a morte para mim é simplesmente uma promoção, então eu consigo passar pela tribulação abrindo porta ou não abrindo porta. Eu sei que eu vou chegar no lugar que Deus tem para mim. Então, olha, é muita oração, muito louvor, muita adoração no momento da tribulação. O povo de Israel teve que aprender a adorar a Deus. Né? Então, eu acredito que é assim que a gente precisa Paulo disse nessa leve e momentânea. Leve e momentânea. Produz para nós um peso de glória. Então, o que importa é a glória. Né? O que a gente tem que fazer? Guarda a fé. Guarde a fé, lute pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Fortifica-te na graça. Alegre-se no Senhor. Guarda a fé. E aí você vai poder falar: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E que o Senhor nos conceda graça para viver assim, a ela também, e a todos que estão passando por lutas e tribulações nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graça de Contagem mandou também uma pergunta. Graça, não vai dar tempo, mas ela fala sobre sofrimento também com crianças. A gente talvez um dia a gente até possa conversar sobre isso, tá? Um bate-papo para tentar entender essa questão das crianças, né? Por que às vezes a gente vê crianças sofrendo? Mas eu agradeço a mensagem, agradeço ao pastor Juraci, pastor Rogério, por esse bate-papo. Agradeço a você que nos assistiu. Se você está passando por tribulação, tenha de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Seja firme, tenha fé. E te espero amanhã, 12h15, em mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.